Nesse exercício a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai definir, ele pede para demonstrar que todo subespaço F, que está na rede N, tem um G, que se você somar os dois, uma soma direta ali, desculpa, eu não lembro se isso aqui chama soma direta, tá? Não lembro qual que é a nomenclatura que usa, mas isso daqui significa que a intersecção deles é apenas o vetor zero. Mas eu não lembro se era soma direta ou não. Acho que era. Se eu não me engano era, tá? Desculpa, esqueci a nomenclatura. Então a gente vai definir um X, um conjunto X, que esse conjunto X contém as bases necessárias para formar o R de N. Então se a gente fazer esse S aqui, vai ser utilizado para dizer que é todas as combinações que a gente consegue formar com esses vetores, tá? Então a gente sabe que esse S de X aqui vai dar R de N. E, bom, se a gente somar S de X mais R de N, mais o conjunto F, isso aqui vai dar R de N mesmo, tá? Apesar de existir os vetores de F estar aqui dentro, a soma, observe que agora a intersecção entre esse conjunto gerado pelos vetores de X e o F, ele já é diferente do conjunto vazio, tá? Então, mesmo assim, mesmo que exista vetores de S de X que pertencem a F ali, tá? Muitos, né? Todos de F, na verdade, porque o S de X ali gera todo o espaço R de N. Seria algo... A gente teria aqui o conjunto R de N, né? E aqui teria o conjunto F. Aqui seria um pequeno subconjunto de vetores X. E esse X, combinando eles geram todo esse espaço, né? Então, sem dúvida, o S de X ali está dentro do... O F está contido dentro do S de X, tá? Sabendo isso, o que a gente pode falar? Bom, vamos definir o B como o menor conjunto contido em X tal que esse espaço gerado por esse conjunto B, a gente consegue ter apenas uma intersecção com F e dessa forma gera o espaço R de N. Então esse B aqui é o menor conjunto possível que tem essa propriedade de formar o R de N ali com uma soma. Perdoem se eu errar a pronúncia, tá? Mas eu vou utilizar aqui nesse caso porque eu esqueci. Perdoem se eu utilizar o nome errado, tá? Mas eu vou utilizar nesse caso aqui, isso aqui vai ser chamado de soma direta, tá? Porque eu esqueci se é soma direta mesmo, tá? O nome. Então, mas eu vou utilizar como se fosse, tudo bem? Só para ficar mais fácil. Então, a gente tem esse menor conjunto aqui. E a gente pode falar isso, né? Porque como o x, então B está contido em x, né? E como o x ele é um conjunto finito, tem até o E de n, então existe um número mínimo ali de elementos, né? Tem um número mínimo. Porque se ele fosse infinito, qual que seria o mínimo, né? Infinito? Bom, vamos lá. Então, vamos falar que S de B, intersecção com F, ele é o zero, ele é um vetor V, desculpa. Tá? Então não vamos dizer ainda que a intersecção é zero, né? Vamos dizer que é um vetor V. Como V ele pertence ao S de B, então V ele consegue ser escrito como uma combinação linear desses N vetores aqui J vetores do B, né? Pode ser que não seja o N, né? A gente não sabe. A gente sabe que é o mínimo para que isso seja verdade.
O que faz sentido, né? Faz sentido existir um mínimo ali para formar isso, porque a gente sabe que o RDN, que se a gente pegar todo o conjunto X, a gente forma o RDN. Se a gente não pegar tudo, então ele não vai formar todo o RDN, né? Vai ficar faltando um pouco ali. Então o que a gente quer é o mínimo possível para que ele gere apenas os vetores daqui, tudo bem? Sem, e claro, ali com o zero vai estar aqui, né? Porque é um subespaço vetorial ali, né? Então tem que ter o zero. Então vamos ver. Vamos supor α1 diferente de zero. Então a gente tem V menos α2, E2, mais JJ. α1. Então, se o α1 for diferente de zero, a gente consegue... Observe que isso daqui, né, como B é o conjunto mínimo, mas a gente conseguiu formar o E1 que pertencia a B, foi gerado por F, né, que é o V, apesar de ter falado aqui, ele pertence à intersecção, né, então ele pertence a F também. Ele foi gerado por F e por esse conjunto aqui. E esse conjunto aqui é quem? É o B menos o E1. E observe então que esse conjunto F e B menos E1, ele também vai gerar B menos E1. Ele também vai gerar o R de N, né? Porque... Deixa eu colocar um parênteses aqui, né? Que é o B menos E1. Porque a gente viu, ó, que o E1 que pertencia a B foi gerado por um conjunto, outro conjunto que é o B menos E1 e F. Então, a gente viu que ele consegue gerar todo o espaço, né? Ele gerou um vetor ali fora que deveria anteriormente gerar também um R de N. Aqui, então, observe, ó, que o B menos E1, esse conjunto aqui tem todos os elementos, menos o E1 em comum com o B. E a gente viu que esse B menos E1 aqui, ele vai gerar todos os elementos, ele vai gerar todo esse espaço aqui, Ele vai gerar também todos os do B menos E1, né? Só que a gente viu também que ele gera o E1. Então ele gera tudo isso aqui, tá? Ele gera ainda o R de N. Tudo bem, eu espero que eu tenha conseguido explicar isso direito. A intersecção entre B menos E1 e o B, ele é B menos o E1, né? Então ele tem tudo do B menos o E1. Só que B mais B menos... que eu vou chamar isso aqui de sei lá, T. Mas o conjunto T mais o conjunto F, ele conseguiu gerar o E1. Então esse conjunto T mais o F aqui, ele conseguiu gerar o E1. Então ele gerou tudo do B, tudo do F, tudo que tem em volta e o E1 que faltava. Então esse cara gerou também o R de N. Só que temos um problema. A gente definiu que B é um conjunto mínimo. Ele é o conjunto mínimo que a gente tem que ter. Só que se a intersecção entre o conjunto que o B gera e o F for um vetor V, a gente consegue pegar conjuntos menores do que B para gerar esse mesmo espaço R de N. Então, tem uma contradição aqui. Esse conjunto aqui é menor do que B, o que não deveria acontecer, porque o B é o mínimo. Então, o único jeito de fazer isso não acontecer é o α1
C0. O alfa 1 C0, esse cara some. Então agora o E1 não é mais gerado para o alfa 1. Mas depois a gente consegue gerar o E2, o E3 e assim por vai. Então a gente vê que o alfa 1, alfa 2, até o alfa J deve ser zero. Se todos são zeros, a gente conclui que o V ele é o vetor nulo. Então aqui está a demonstração que seguindo essa ideia aqui, né, que realmente vai ter um conjunto aqui mínimo que vai ter que gerar esse cara, né, seja para uma soma não direta ou para uma soma direta vai ter que gerar. Então se a gente viu que se ele for o conjunto mínimo que gera esse espaço, então a intersecção entre eles vai ter que ser zero. A intersecção entre eles vai ter que ser zero e o B é o mínimo, que B mais F. Opa. Aí eu vou colocar G, tá? Coloca aqui o S de B, que é esse conjunto mínimo. Ele é G, que aí fica com o enunciado. G mais F é igual a R de M, tá? Então a gente viu que isso aqui realmente tem que ser um mais assim, se for o conjunto mínimo que gera. Então a gente chega no final. Espero que tenha ficado claro, tenha dado para entender o raciocínio. E é isso.